Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Corinthians, Camacho no Santos, por que o Ramiro vem jogando, se ele está emprestado para os Emirados Árabes, Balbuena e Dentinho, tem chance? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tava bom demais para ser verdade, né? Para muitos torcedores. O Santos manifestou interesse em contratar o Camacho, isso mesmo, o Camacho, o novo alvo da Fiel aí, porque realmente ele tem encontrado dificuldades para atuar no time do Corinthians. Não vem bem, junto com todo o time, é verdade, mas diante da necessidade, muitas vezes a ausência de melhores jogadores, o Camacho acabava sendo escolhido, né? Foi titular nos 2 jogos do Silvinho. No primeiro jogo o Gabriel e o Xavier estavam machucados, no segundo o Gabriel estava à disposição, entrou só no segundo tempo, o Cantilho não sei por que não joga, e o Camacho lá ganhando a sua sequência como titular. Pois não é que justamente por isso esse negócio não deve acontecer agora? Desculpa melar a notícia que já se apresentava como boa, mas na verdade ela não deve ter prosseguimento. O Fernando Diniz trabalhou com o Camacho no Audax e depois no Atlético Paranaense. Gosta muito desse jogador, indicou a sua contratação e o Santos foi lá para tentar um contrato via empréstimo. O Corinthians, que está vivendo um problema financeiro também e uma escassez de elenco, olhou para o seu mercado interno de volantes e pensou, não é o momento de abdicar de algum jogador, especialmente nesse começo de trabalho do Silvinho. E provavelmente, essa informação eu não consegui confirmar, mas provavelmente o Silvinho tenha tido uma, digamos, interferência no processo. Se ele foi titular com o Silvinho nesses 2 primeiros jogos, convenhamos, é porque o Silvinho conta com ele. Então o Silvinho, juntamente da direção, tá? Isso não vai só na conta do Silvinho, eles não quiseram liberar o Camacho por enquanto. Pode ser que na sequência, com jogadores recuperados, outros atletas se firmando, o Camacho sim seja transferido para o Santos. Por agora, eu não acredito que esse negócio vai acontecer. Mas aí tem uma outra situação que me chamou a atenção e tem chamado a atenção de outros torcedores, né? Porque o Ramiro, que foi noticiado, seria emprestado para o Al-Ahly dos Emirados Árabes, time do Odair Hellmann, de repente, do nada, virou um titular absoluto do time. De repente começou a ser escalado em todos os jogos. De repente começou a aparecer na foto de divulgação da escalação do time como se houvesse uma valorização do atleta. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que o Ramiro solicitou que jogasse esses últimos jogos para que ele completasse 100 jogos pelo clube. E a diretoria atendeu. Também tem a ver com o fato de que, com o Gabriel e o Xavier machucados, o Ramiro ganhou uma sequência. Na verdade, ganhou uma chance no primeiro jogo contra o Atlético. Como ele é um cara muito disposto, muito disponível, muito voluntarioso, o Silvinho contou com ele no jogo seguinte. Especialmente naquele setor onde ele rendia mais no primeiro jogo, né, aberto pela direita, depois até tentou o Ramiro por dentro, enfim. O Ramiro que não, nesse período de Corinthians, entregou pouco, como muitos jogadores que lá estão, muito também por um contexto coletivo, mais do que individual, eu sempre faço essa ressalva, porque o Ramiro do Grêmio, dentro de uma estrutura tática considerável, num grande momento que o time vivia, ele rendeu, obviamente. No Corinthians não consegue, porque também talvez o time não facilite, não ajude, não colabore. Mas o fato é, mesmo ele emprestado, o empréstimo só começa a contar a partir de julho, então só do mês que vem. Em junho ele está aqui ainda, ele está à disposição. E aí o Silvinho entendeu, por esse pedido para a direção, para que ele completasse 100 jogos, e também pela necessidade de jogadores da função, e também pela sua disposição em se doar taticamente para o time, o Silvinho começou a contar com o Ramiro. Não sei se com a volta do Xavier ou do Gabriel nos próximos jogos, se o Ramiro vai perder espaço. Acho que não. Mas acho que em algum momento o Silvinho vai ter que pensar o Corinthians sem o Ramiro, na medida em que ele sim será emprestado para o Al-Ahly, naqueles moldes que a gente já conhece e desconfia, né? O time vai pagar todo o salário do Ramiro enquanto ele estiver lá, 1 ano de empréstimo, depois ele pode exercer a opção de compra, 4 milhões de dólares, em que o Corinthians tem que pegar esses 3 milhões e repassar para o Giuliano Bertolucci, empresário que facilitou a negociação do Grêmio. Ele veio de graça, então só por ter intermediado a negociação, ele leva 3 milhões de dólares na fatia desse bolo.
Que coisa, né? Mas são os negócios do Corinthians. Enfim, né? São situações que, infelizmente, vêm de uma má gestão, vêm de tempos, e agora o Corinthians está enfrentando, vai pagando essa conta, né? Por tudo que aconteceu lá atrás. Balbuena e Dentinho. Caramba, cada vez que esses caras estão para terminar contrato, não só esses caras, né? O Corinthians tem uma neura recente com ex-jogadores. Não deu muito certo com o Jô. Com o Gil também não é assim, não cumpre a expectativa, né? Ainda acho que é um ótimo zagueiro, mas bem abaixo daquilo que se esperava. E o Corinthians vive sonhando, né? Com Carlitos Tevez, com Elias, com Renato Augusto, com jogadores que em algum momento, Rodriguinho, deram certo no clube. Mas tá, no caso desses dois, eu concordo. Acho justificável, porque hoje eles jogariam fácil no Corinthians. Balbuena, zagueiro do West Ham, que está terminando o contrato e poderia ficar livre no mercado, e claro que se especula sempre um retorno. Ele ganha lá em Libra, no West Ham. Um salário que o Corinthians hoje não poderia pagar. E aí eu vou trazer a informação para vocês. A informação de pessoas que trabalham com o Balbuena. Ele não tem o objetivo de retornar ao Brasil nesse momento. Ou melhor, retornar à América do Sul. Ele pretende permanecer na Europa. Sabe que tem mercado, mesmo que não seja no West Ham, vai continuar por lá. Então esqueçam o Balbuena nesse momento aqui no Corinthians. Bom, se o Flamengo fizer uma proposta financeira espetacular, talvez ele mude de ideia. É que o Corinthians não consegue competir com o salário que ele ganhava lá. E até em termos de projeção de carreira, a informação fidedigna é de que ele não pretende voltar ao Brasil nesse momento. Quer permanecer no futebol europeu. Então, por enquanto, Balbuena no Corinthians não vai rolar, não vai acontecer. E o Dentinho? Bom, o Dentinho eu já fiz vários vídeos aqui sobre o Dentinho, já consultei várias fontes, já trouxe repórteres aqui que acompanham o dia a dia do Corinthians. É claro que tem a possibilidade, o Dentinho vai jogar no Corinthians em algum momento. Tá, mas o torcedor quer saber agora. O contrato dele termina em novembro. Será que tem chance disso acontecer antes? Tem chance de acontecer antes. Essa é a boa notícia. As partes estão conversando já há algum tempo. É muito parecido com o que aconteceu no Tyson, no Inter, com relação ao Tyson. O Tyson era perguntado o tempo inteiro e ele dizia: vai rolar, gente, se acalmem, estamos tentando, porque não é fácil conseguir uma liberação do Shakhtar. O Shakhtar Donetsk, que está contratando o Pedrinho, inclusive, do Benfica, e o Corinthians vai conseguir pegar uma fatia dessa transferência aí. Mas o Shakhtar, que tem muitos brasileiros, que muitas vezes, como não precisa de dinheiro, não libera tão facilmente assim os seus atletas. Com atletas com histórico, como era o caso do Tyson, como é o caso do Dentinho, que tem 10 anos de clube, que fizeram história lá no clube ucraniano, às vezes facilita. E é o que o Dentinho está tentando fazer. O problema é que o salário pedido pelo Dentinho fugia um pouco da possibilidade do Corinthians. Mas ainda é possível, porque o Dentinho quer jogar no Corinthians e o Corinthians quer que o Dentinho volte. E isso pode acontecer de forma antecipada, mas aí são processos a serem realizados, a serem concluídos. Primeiro, ele conseguiu uma liberação antecipada, para que o Corinthians não espere até novembro. Ele vindo antes, por exemplo, agora no meio do ano, ele tem que negociar um valor que entre no orçamento do Corinthians. O Corinthians vai contratar, mas o Corinthians não tem dinheiro. Sim, o Corinthians vai contratar. E essa, para mim, é a grande notícia para melhorar um pouco o horizonte corintiano no segundo semestre. A ideia do William Monteiro Alves, desde sempre, era ajustar as contas do clube. No primeiro trimestre ele fechou em azul, apesar dos resultados negativos, mas só tem liberado jogadores, né? Não tem contratado ninguém, mas a ideia justamente era fazer isso e fazer isso no segundo trimestre também. Então ele fecha o primeiro semestre no azul, esse é o objetivo, isso ainda não aconteceu. Quando ele fechar o primeiro semestre em azul, sim, ele vai se permitir fazer uma, duas ou algumas contratações pontuais para tentar reforçar o time e tornar esse time mais competitivo para o segundo semestre. E aí o Dentinho estaria inserido nesse contexto, porque viria de graça, o Corinthians não teria que pagar por algum clube pela sua contratação, um jogador identificado, ainda podendo jogar em alto nível, jovem ainda, aquela coisa toda, 31 anos, podendo voltar, render, ajudar, pagando só o salário, que não é só o salário, sabemos que tem uma composição com luvas, aquela coisa toda, mas ainda assim mais barato do que se o Corinthians fosse ao mercado tentar contratar algum jogador.
Então, a tendência muito grande é que o Dentinho volte a jogar no Corinthians, inclusive já para o próximo semestre. Mas calma, sem criar expectativas, porque tem muitas pontas nesse processo, tem muita coisa para acontecer até lá. O Balbuena, esqueçam, e outros reforços a gente vai ficar de olho até lá, com certeza. Vocês gostaram das notícias? E o Camacho, por enquanto, vai continuar por aqui, né? Não tem jeito. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!